Crime e Castigo. Hoje é dia 2 de janeiro de 2018. Quer dizer que agora vamos para outras estatísticas. Aqui em Curitiba, no sul, começamos com a hipótese de chuvas fortes e assim por diante. Agora, temos notícias ruins, né? Mas a pior, talvez, é ver os efeitos da política, os efeitos dos votos, os efeitos das últimas eleições no Brasil. A nossa Constituição, ela dá poder demais para a União. Então, numa cidade distante do Brasil, chamada Brasília, né? Onde, com tantas universidades e tudo, temos um dos maiores lixões da América, lá o povo se isola, os eleitos se isolam com seus acólitos, seus assessores, seus DAS, e deita e rolam, né? Porque aquilo lá, só quem conhece é que sabe, porque existe, de que jeito existe, e como uma cidade pode representar mal o Brasil. Digo representar mal, porque há um ambiente de contaminação de virtudes e defeitos que tem sido extremamente prejudicial à evolução real do Brasil. Estava vendo uma notícia que cientistas estão saindo do Brasil. Pô, isso é lamentável, é uma perda colossal. Por outro lado, qual é a importância que foi dada à pesquisa e desenvolvimento no Brasil nesses últimos tempos? Eu me lembro de uma reunião na Federação de Indústria do Estado do Paraná, que um cabeça coroada lá, de alguma entidade, disse que era mais barato comprar tecnologia do que desenvolvê-la aqui. Quer dizer, quando nós temos lideranças dessa espécie, é óbvio que os nossos laboratórios sofrem. Outro caso anterior a esse, já há uns 30 anos atrás, sei lá, uma grande indústria do Paraná desmanchou a sua equipe de pesquisa e desenvolvimento baseada em recursos privilegiados, deixou 2 pessoas para enganar fiscal e passou a usar o dinheiro em outras coisas. E assim vai, né? Ou indústrias que surgiram para quebrarem. Me lembro na década de 80, visitando a Mafersa e outras, e aí você entrando no mérito, né, Ciferal, tudo, do que acontecia, a gente vê que a corrupção no Brasil é quase um comportamento atávico permanente. E que naquela época não tinha para quem reclamar. Durante o regime militar, quem reclamasse ia para a cadeia. E depois disso, nós vimos que os líderes da reabertura política, tudo, acabaram mostrando seus pés de barro em inúmeras revelações torpes. Mas, crime e castigo, né? Michel Foucault fala disso, sobre os crimes do cidadão comum. A punição era violentíssima. Enquanto que, olhando
filmes de época, a gente via, pode ver, que as elites estavam noutra esfera de julgamento e punição quando havia. Às vezes o crime era uma vontade do rei, do duque, do bispo, do papa, ou sabe-se lá o que. Isso no mundo ocidental, bem entendido. No mundo de lá, as coisas eram talvez até piores, como no Império Turcomano, né? A lógica dos poderosos era violentíssima. E assim vai. Estamos começando um ano, 2018. A pergunta pode ser: quanto humanos ainda somos? Humanos no sentido romântico, no sentido fantasioso, da mentira, da fantasia, do faz de conta, né? Dos rituais inúteis. Nós precisamos evoluir, né? Não só na área científica, mas acima de tudo, no que for necessário para valorizar tudo que é importante, é necessário, é justo, e ter competência para definir prioridades. Eu me lembro que na crise dos anos 80, 70 principalmente, depois que o Brasil quebrou por causa do petróleo, eu trabalhei numa área de análise de planejamento. Então meus chefes sempre impunham, o Piccioni, os amigos, o Juraci, a definição de prioridades, né? Que não adianta dizer que tem que fazer todas as subestações, todas as linhas, tudo, que não tem dinheiro. Então a gente fazia, e ano a ano era pegar praticamente a mesma lista e dizer as mesmas coisas. Em serviços essenciais, nós estamos longe da qualidade necessária e suficiente. Ainda na madrugada de ontem e na noite do dia 31, daqui de onde eu moro, pude ver no bairro Água Verde áreas sem energia elétrica, e demoraram para ser recuperadas, porque no conflito entre manter árvores impossíveis, não temos aqui uma lógica de arborização de vias públicas. Eu vi lá em Paris, até eles com kit de máquinas cortando árvore em frente ao jardim de planta, né? Um lugar que propõe a ecologia, a fauna, a flora, tudo. Então, uma equipe de trabalhadores especializados e um conjunto de máquinas, como os franceses são especialistas em fazer, eles cortavam, né? Infelizmente eu não pude ver depois tirar tudo e qual a árvore que plantaram, mas certamente plantaram árvores adequadas à convivência com o meio urbano. A previsão hoje é ventos de até 100 km por hora no sul do Brasil. Isso é terrível. Se acontecer de fato, nós teremos acidentes, né? Dificilmente não serão graves, e sabe-se lá o que mais. Eu passava as férias em Camboriú, pena que eu não tinha anemômetro na época. Ninguém dizia velocidade 200. Não existia o Ciran como ele é hoje. Era assustador, né? O litoral de Santa Catarina é uma região de clima violento. Então, eles cobram, a natureza ali não descansa. Lá não tem descanso, nem por parte da natureza, nem do Catarina, do Barriga Verde,
que trabalha, né, que dá duro, que paga impostos e vê seu dinheiro muitas vezes desperdiçado. Ou, como outros, procuram criar influências políticas, que é pior ainda. Então, 2018, crime e castigo. Quem está mandando é o Centrão. Presidente debilitado, né, por uma série de doenças e até pelas acusações que recebeu. E o pior de tudo, se acontecer algo mais grave, quem é que assume o comando do Brasil? O que a gente sabe é que parece que no Supremo, num dos dois lá, quem vai assumir o comando não é exatamente uma pessoa que nos pareça adequada. Pobre Brasil, né? Então, não é fácil. Em tempo, é sempre bom lembrar que um acidente grave gera sequelas. E o que a gente vê nas estatísticas normalmente é daquelas pessoas que morrem. Mas elas poderão vir ao longo dos anos, como eu sinto agora, uma coleção de problemas sérios que afetam minha visão, audição, coluna, tudo, que acidentes de trânsito podem explicar. E outros problemas até por efeito da minha distração, que acabaram ganhando aspectos muito piores. Doenças não evitadas, não cuidadas, são muito ruins. E finalmente os vícios, né? Antigamente era chique beber, fumar, mostrar, o homem principalmente, mostrar que era capaz de brincar com essas coisas. Agora, minha geração colhe os frutos, não só nela, mas como em seus descendentes, pelo mau exemplo que demos desses vícios malditos. Mas, crime e castigo. Alguns castigos merecemos, outros não dependem de nós. E, em tese, se radicalizarmos os julgamentos, ninguém é culpado de ser o que é. Ninguém escolhe o pai e a mãe, os acidentes, a vida que teve. E a vida nem sempre é o mar de rosas que a gente até se divertia com os filmes mais antigos. Todos eles terminavam em casamento. E depois, né? A vida é uma sequência de etapas em que a gente começa turbinado pelos hormônios, entra nas fases românticas, depois realistas e finalmente nas dolorosas. Bom, espero que as próximas gerações tenham um final de vida melhor e mais saudável. Feliz Ano Novo!